Olha, eu acho que recentemente, quando eu digo recentemente, faz mais ou menos uns 10 anos, o mercado de filme pra assassinos que voltaram à ativa tem crescido de uma maneira Cala a muito boca, grande. cara, não sabe nem falar. Nós tivemos filmes como John Wick, Tapando a o filme do gostosa. Saul Goodman, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é muito legal. E tem um filme recente do Jason Statham, que é O Apicultor. Qual que é a premissa dos três? Um assassino, ele se aposenta até o dia que acontece alguma coisa, a família dele corre risco de morte, ou alguém que ele gosta tá em perigo, ou o cachorro dele morreu. E quando isso acontece, o assassino precisa voltar ativa, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Você já pensou o que aconteceria caso isso chegasse aos níveis de um mangá? Bom, é basicamente o que acontece em Sakamoto Days. Aqui é o Biel. Pega um cafezinho e vem comigo nesse vídeo. Vem chegando. Sobre a obra, escrito por Yuto Suzuki. Lançada no Japão pela Shonen Jump e no Brasil pela Panini, Sakamoto Days retrata da vida de um ex-assassino que agora está aposentado, a única preocupação dele é apenas com o amor de sua família. Sobre o autor não tem nada muito de interessante, a única coisa que a gente tem é que Yuto Suzuki acabou trabalhando em alguns one-shots lá por 2019 e o último deles foi Sakamoto. Só que esse Sakamoto é um pouco diferente do Sakamoto apresentado em Sakamoto Days, porque ele foca no dia a dia de Sakamoto, só que como se ele ainda pensasse como um assassino. Sakamoto, o One Shot, não reflete o que é apresentado em Sakamoto Days. São duas obras completamente diferentes. É uma obra interessante de ser lida, porque você entende muito de onde veio o conceito de Sakamoto, inclusive o visual. E já que estamos falando sobre o visual, a arte de Sakamoto, ela é bem... como que eu posso dizer? Característica. Eu diria que é até um pouquinho puxado pro cartoonizado, né? Pro cartunesco. Por mais que alguns personagens sejam incrivelmente bem detalhados, o próprio Sakamoto é só um funcionário que quase não tem expressão. Inclusive, ele praticamente não fala. O protagonista, um dos protagonistas, porque na verdade não é só o Sakamoto, é muito mais sobre o Shin, que é um assassino que ele tenta trazer o Sakamoto de volta à organização, ou pelo menos uma das organizações possíveis. Mas assim, o design dos personagens, pelo menos dos principais, eles são mais estilizados. Os vilões, eles já são bem detalhados, o que é um pouquinho bizarro. Mas é muito interessante isso, porque é meio que... do meu ponto de vista, como eu interpretei isso, é que é como se o autor ele estivesse levando a sério que aqueles personagens representam muito perigo naquele universo. E por isso, os vilões, eles são desenhados de uma maneira mais adulta, não adulta, mas entre várias aspas mais realistas, pelo menos mais realista que um mangá pode ser, sabe? E isso é uma das coisas que me chama muita atenção no mangá. Além disso, tem a história, que ela é uma coisa relativamente bobinha, porque a princípio nós vamos trabalhar bastante do dia a dia do Taro, né? Que é o Sakamoto, o nome dele é Sakamoto Taro, e do Shin, que é o Sakura Shin, né? São os dois protagonistas do meu ponto de vista, porque os dois dividem muito espaço de tela, tanto em simultâneo quanto solo. Muitas vezes a interação deles com alguém, ou a interação entre os dois. O mangá começa da seguinte maneira. Antigamente existia um homem que era considerado o maior assassino de todos os tempos. Seu nome era Sakamoto Taro. Ele era impressionante. Todos os caras maus o temiam. Todos os assassinos o veneravam. Mas um dia, ele se apaixonou. Então ele se aposentou. E se casou. E teve um bebê. E o Sakamoto ficou fora de forma. Pô, Sakamoto aí não, hein? A partir desse momento você consegue entender uma coisa. Sakamoto só quer viver com a família dele. Ele quer deixar completamente pra trás o passado dele. Porém, como eu disse naqueles filmes, o passado sempre volta à tona e ele tem que resolver de alguma maneira. Falando que tem que resolver algumas pendências com o próprio Sakamoto indo atrás dele, porque a gente vai descobrir mais tarde ainda nesse volume que Shin, ele é estranhamente um fã do Sakamoto. Meio que assim, por ter esse histórico grandioso atrás do Sakamoto no passado dele, ele meio que se tornou uma lenda e, consequentemente, ele tem alguns fãs. E, recentemente, no mangá aparece uma fã dele. Só que o objetivo do Shin são dois. O primeiro objetivo ele tem que trazer o Sakamoto de volta para a organização. O segundo caso o Sakamoto não volte, ele tem que morrer. Shin, ele tem um poder que é Lementes. Ele foi criado no laboratório, a gente vai descobrir isso depois, mas eu já tô adiantando aqui. Então, quando o Sakamoto pensa em matar ele tá vendo os pensamentos do Sakamoto pra entender o que ele vai fazer caso ele ataque. E só nessa observação ele já acabou morrendo
porque o Sakamoto é zica, tá ligado, parça? Só que assim, o Sakamoto meio que chama o Shin pra... não pra lutar, mas pra dar um rolê com ele, porque ele quer mostrar como que é o dia dele. Como é esse ambiente que ele vive atualmente, como é a vida dele agora, na verdade, né? Então eles vão andando pela cidade, eles comem, eles fazem algumas coisas que, pela população, assim, eles ajudam a população local. E o Shin percebe que, na verdade, o Sakamoto, ele não tá fora de forma, ele tá muito bem em forma ainda. Só que aí vem aquela premissa do ou você traz ele de volta vivo, ou traz ele de volta morto. Não faz diferença pra gente. Entretanto, o Shin ainda tem que matar o Sakamoto, porém ele acaba perdendo e desmaia. Quando ele acorda já num quarto com a família do Sakamoto, tá ele, a esposa dele e a filha. Ele fala, bora comer que a janta tá pronta. E meio que ele explica pro menino, ele pensa na verdade, né? É pro Shin falando em seus pensamentos, que tipo, ó, por isso que eu não luto mais, porque eu quero proteger eles, porque se eu ainda tivesse nativa, a vida deles seria muito mais complicada. Delas, né, no caso, da esposa e da filha. O Shin, ele entende o ponto do Sakamoto, ele entende a vida dele, ele fala que ele vai lidar com as consequências com isso depois. Então, ele acaba voltando pra organização, e aí ele pergunta, ele realmente precisa morrer? Porque eu dou a minha vida pra proteger dele, se for esse o caso. E o líder da organização, ele fala algo tipo, não, tudo bem, então vamos trocar sua vida pela dele. Só que nesse momento, como o Shin ele acaba lendo mentes, ele escuta o chefe dele falar uma coisa tipo, vamos matar o Sakamoto depois igual. Então o Shin começa a lutar contra o pessoal da organização. Só que uma coisa que ninguém contava é que Sakamoto tinha posto uma escuta nele, o que é uma parada bem invasiva, na minha opinião, mas isso não vem ao caso, eu acho. Talvez venha, não sei. E ele acaba ajudando o Shin a derrotar a organização para que ele possa se livrar disso, porque você só sai de uma organização quando ela não existe mais, né, no mundo dos assassinos. É o que dá a entender. Então, após o fim da luta, Sakamoto fala pro Shin se ele não quer trabalhar com ele na lojinha por 800 ienes por hora. E assim a gente meio que termina o nosso primeiro capítulo com o Sakamoto contratando o Shin como assistente. E assim, o que eu tenho a dizer sobre esse primeiro capítulo é que ele tem muita ação e ele não dá exatamente todo o tom do que o mangá ele tem. Então só esse primeiro capítulo ele me chamou um pouquinho a atenção, porque eu pensei, vai ser interessante, né? Vou dar uma olhada, vou continuar lendo. E quando eu leio tipo uns 3, 4 capítulos, pelo menos, assim, pra eu saber se eu vou me estabelecer. Meio que o progresso se dá o Sakamoto e o Shin encontrando novos amigos e assassinos indo atrás dele, até o momento fatídico que acontece essa busca pra ir atrás das organizações de assassinos pra proteger a família dele. Até porque é um spoiler, mas não é tanto segredo, porque fala no começo da obra ainda, tem um amigo do Sakamoto da época de assassino que fala sobre ter uma recompensa no valor de 1 bilhão de ienes pela cabeça do Sakamoto. Mas assim, a obra ela é divertida, ela faz uma transição legal entre o cômico e a ação. Ela, na minha opinião, ela trabalha bem isso até, na verdade. E a história não é lá aquelas coisas maravilhosas assim, porque já tem N histórias dessa rolando, mas isso não é algo também que diminua a obra, porque é uma história legal que, bom, se não fosse uma história legal, não faria sucesso, afinal. E assim, né, vale a reflexão de que se existem várias histórias nesse mesmo estilo, não é porque de alguma maneira funciona pro público e o público tá sempre atrás disso. E é mais ou menos isso que eu tô oferecendo hoje. É tipo, mais uma história dessa, só que no ambiente do mangá. Ele tem um pouquinho da sua ciência fantástica, né, vamos dizer assim, porque o próprio Shin, ele é um clarividente, né, ele é telepata. Os outros personagens, eles são boas adições. Tem um rapaz que é sniper, tem uma garota que o estilo de luta dela eu não quero falar muito bem sobre, né, porque eu acho que é muito mais interessante a gente ver isso acontecendo, então sobre isso eu não vou falar. Mas é isso, eu acho que Sakamoto é uma obra sim que vale ser divulgada, e é outra obra que eu tô com uma leve impressão de que vai sair anime, porque tá num arco que é muito grande, vai ter uma resolução muito grande agora no mangá. E vale lembrar que em Dandandan eu fiz o vídeo e uma semana depois saiu o trailer do anime. Então vamos ver se eu acerto ou não. Mas eu acredito que acabando esse arco eles anunciam alguma coisa assim. Então, se sair, quando sair o trailer, porque eu tenho certeza que vai virar anime, dê uma olhadinha. E se você não quiser ler, é claro, tá contente só com essa minha fala sobre o assunto, né? Saindo o trailer, vai lá, você dá aquela olhadinha legal, assim, pra ver se te agrada. Se não te agradar, o que pode acontecer pelo visual, eu recomendo dar uma chance, pelo menos, pro primeiro episódio que vai aparecer, que eu imagino que vai ser esse primeiro episódio esse primeiro capítulo do mangá, só que com uma animação. E eu acho que vai valer a pena porque eu sei que ele faz bastante
grande sucesso, só que eu não ouço tanta gente falar dele aqui no Brasil. Eu não sei se a fanbase dele ainda tá muito pequena, né? E é isso que eu acho. Fala aí se você conhece, se não conhece Sakamoto Days, se pretende ler depois desse vídeo, ou se já lia antes. E fica a dica de leitura, né? Pra todos aqui. Eu acho que o que eu tinha pra falar é só isso mesmo. Então, aqui foi o Biel. E até mais. We usually